Hoje eu vou compartilhar com vocês como é que vocês vão manifestar uma nova realidade com o meu método AFLDA. Porque eu quero mostrar para você como é que você vai começar a manifestar a tua realidade. Essa aula aqui vai ser uma aula que você já vai conseguir colocar em prática. Que você vai conseguir entender como é que você sai desse ímã pequenininho aqui, que você está vendo, ou seja, você visualiza, você sente que é real, você age em direção aos seus sonhos, mas seu imã é pequenininho. Você não consegue atrair aquela realidade para você. Tudo é muito difícil, tudo é muito sofrido. Para você se tornar uma pessoa com um imã grande, magnética, o que você pensa, você cria. Essa é a ideia do meu método AFLDA. Tudo aquilo que você pensa, você cria, você manifesta na tua realidade. E para isso, eu trouxe aqui a escala de David Hawkins, não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar para você com bastante profundidade, porque isso aqui que norteia o meu método, a FLDA, a fórmula da lei da atração. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo o que você deseja, você pode ter na tua realidade. Eu manifestei diversos sonhos na minha vida. Manifestei lá atrás, quando eu descobri o segredo, né? Porque foi assim que eu comecei o contato com a lei da atração. Descobri o documentário do segredo e falei, bom, vou começar a colocar em prática. Então, eu fiz ali meu primeiro quadro dos sonhos, era até uma placa de metal, sabe aquelas placas que a gente, quando era adolescente, tinha, que a gente colocava no quarto, assim, e eu colava com ímã, começava a cortar as revistas da minha mãe, colocava o que eu queria ali, e eu comecei a atrair os meus sonhos na minha realidade. E naquela época era muito intuitivo. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fazia que nem o segredo. Eu ficava pensando assim, imaginando, e as coisas vinham. Mas, à medida que o tempo ia passando, eu percebia que tinha um padrão, que tinha um passo a passo. E as coisas começaram a ficar mais robustas. Eu comecei a entender, é assim que a gente realmente cocria a nossa realidade. É assim que a gente vai atraindo os nossos sonhos. Legal. Então eu comecei a ver que tinha um padrão ali. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, eu desenvolvi o meu método, a FLDA. Então, não só eu agora tenho resultados com aquilo que eu criei, mas como as minhas alunas. Né? Eu tenho agora perto de 1.000 alunas. Estou muito feliz com isso, com esse marco. E durante todo esse tempo, eu encontrei padrões ali, né? Bloqueios durante esse caminho. Então, o método foi ficando cada vez mais robusto. E hoje ele é um método completo mesmo, para que você saia desse ímã pequenininho aqui para ter um ímã gigantesco. Ou seja, você pensa, você cria. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar para você como é que você vai manifestar uma nova realidade, como é que você vai viver os seus sonhos na tua realidade, tá? Então, vamos partir da escala de David Hawkins aqui. Eu trouxe essa escala para você, eu coloquei aqui como plano de fundo, para você começar a ter uma ideia do que a gente fala sobre vibrar na frequência dos sonhos, tá? A escala de David Hawkins, né? David Hawkins, ele foi um cientista, né? Que ele mediu as emoções. Então, ele via que as emoções, por exemplo, a vergonha, ela vibrava em 20 Hz, aqui embaixo. Bem pequenininho aqui, ó, o seu poder de atração. Por quê? Porque 20 Hz, a frequência ela é baixa, não tem força ali. E você pode perceber, quem está na vergonha é uma pessoa muito tímida, é uma pessoa que está ali retraída, é uma pessoa que não quer ir para fora, né? Não quer ser vista. Então, o poder de cocriação dela aqui é muito pequenininho, quando ela vibra na vergonha. Então, vamos supor que hoje você vibre na vergonha, tá? Perceba a tua vida, o quanto é difícil arranjar cliente, o quanto é difícil conseguir um emprego, ir numa entrevista de emprego. Então, o seu poder de cocriação, ele é menor. Aí ele foi medindo, né, cada uma das emoções e foi vendo. A culpa vibrava em 30 Hz. A apatia aqui em 50. A tristeza, 75. O medo em 100 Hz. O desejo em 125. A raiva em 150. E ele foi medindo isso e foi vendo. E aí ele foi entendendo o seguinte, que frequências elevadas eram o quê? É o amor, a alegria, a paz, a iluminação maior das frequências, né? Que aqui é só os grandes mestres, Jesus Cristo, Buda. Mas ele começou a ver o seguinte, que em altas frequências vibracionais, o ímã, ele ficava gigante. Então, a FLDA, o meu método, é baseado em quê? Em frequência. E aí, o ponto principal aqui é o seguinte,
você precisa vibrar na frequência dos seus sonhos, para que o seu poder de manifestação seja gigante, né? Seja muito grande. E para isso, eu identifiquei o que prendia as pessoas aqui embaixo, em baixas frequências, e o que fazia com que elas subissem em frequências elevadas. E é isso que eu vou falar para você nessa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro passo para você manifestar uma nova realidade é você saber o que quer e saber em detalhes. Esse é o primeiro passo, é o passo primordial e mais importante. Quando você não tem clareza do que você quer, e se você estiver presa nesse primeiro passo, eu entendo que você não consiga atingir os resultados, porque eu vejo muitas pessoas na minha volta, né? Quem não tem desejo, quem não tem uma meta, quem não sabe para onde está indo, sempre está no mesmo lugar. Porque realmente, para onde eu estou indo? Ah, não sei, Gabi, eu não sei o que eu quero. Aí você fica ali no dia a dia sendo engolido pela rotina, porque vamos combinar, né? Quem é mãe vai me entender mais ainda, porque eu sou mãe. Sou mãe de gêmeos ainda, né? Então, mais trabalho ainda. A rotina, ela acaba engolindo a gente. Se a gente deixar, a rotina acaba engolindo. Porque você tem a casa para cuidar, os filhos, muita coisa para pensar. Ah, tem que ir no mercado, tem que fazer, comprar tal coisa. Aí tem os boletos, né? E se você não tem dinheiro, pior ainda, porque é aí que você fica pensando nas dívidas. Então, assim, tem um monte de coisa para pensar. Aí quem é casado tem um marido ainda para, sei lá, comparecer como mulher. Quem tem CLT, né? Quem tem emprego fora, tem que ainda dar satisfação para o chefe. Quem tem empresa tem que ficar preocupado se vai entrar dinheiro, se não vai. Então, a rotina, ela tende a engolir a gente. E quando a gente não sabe para onde a gente está indo, isso tudo que acontece no dia a dia, né, o que a gente faz, no momento que a gente acorda até o final do dia, vai deixando a gente desmotivada, né? Vai fazendo com que a gente realmente não saia do lugar. Então, esse é o primeiro passo, você saber o que quer e saber em detalhes. E hoje a gente tem a inteligência artificial para tirar a gente muito mais rápido dessa falta de clareza. E eu trago isso em detalhes na FLDA. Como usar o chat GPT para que você possa realmente entender qual que é o teu dia perfeito. Como é que você visualiza isso, mostrando para ele, olha, é isso daqui os meus sonhos, esses são os meus sonhos. E ele direciona. Então, é uma aula ali completa para você começar a entender o seu verdadeiro desejo. E a inteligência artificial hoje em dia ajuda muito nesse processo. Então, esse é o primeiro modo, saber o que quer e saber em detalhes. Eu falo que quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Alguém vai chegar assim na sua vida e falar, nossa, olha, vender Monavi, não sei se vocês já ouviram isso, nossa, daqui é antigo, veio na minha memória agora. É muito bom, né? Essas coisas de pirâmide, é muito bom. Aí você fala, ah, tá bom, vou entrar. Aí você entra, dá 2, 3, 4 meses, você fala, putz, isso aqui não é para mim. Aí você gasta uma grana, perde um tempo e fala, olha, de novo, nada dá certo para mim. Aí vem outra amiga e fala, não, mas vender tal coisa é melhor. Ou então, morar no exterior é bom. Tem tal oportunidade em tal país. E você fica que nem uma barata tonta, buscando ali um dinheiro rápido, buscando soluções, buscando sair da onde você está. Mas se você não sabe para onde você está indo, você vai ficar sempre ali no meio do caminho. Então, esse é o primeiro passo, tá? Para você começar a entrar nessa escala das emoções. Beleza. Você já sabe o que você quer. Vamos partir do princípio que você sabe. Gabi, eu sei o que eu quero. Quero ser rica, quero ser maravilhosa, quero ter um corpo deslumbrante, eu quero ter uma pele incrível, quero ter um marido maravilhoso, um parceiro que seja assim incrível, lindo, gato, rico, bem-sucedido. Eu quero ser rica, eu quero ser bem-sucedido, eu quero que meu negócio expanda, eu quero ter muitos clientes, quero abrir o meu negócio, quero ter filhos, né? Quero ter gêmeos, como foi o meu caso. Então, você tem o seu desejo lá. Onde o seu desejo ele vibra? Ou seja, como é que você estaria se sentindo se você já estivesse vivendo todos esses sonhos? Ah, Gabi, eu estaria feliz, de bem com a vida, animada. Eu estaria assim, nossa, vibrando lá no alto. Então, perceba o seguinte, que quando tudo já está acontecendo, você já ganhou na loteria, você já ganhou um monte de concurso, um monte de prêmio, um monte de coisa que você quer. Você estaria vibrando no quê? Na alegria, no amor, na gratidão. Então você estaria vibrando em altas frequências vibracionais. Você não estaria no medo,
Você não estaria aqui na culpa. Você não estaria na tristeza. Não, você estaria feliz. Você não estaria preocupada pelo que a tua mãe fez, teu pai fez lá no passado, ou teu marido, teu ex-marido, tua ex-esposa. Você não estaria preocupado com nada disso. Você estaria vibrando na frequência dos seus sonhos. E é aqui que começa o grande pulo do gato para você manifestar uma nova realidade. É aqui que começa a jogada do universo. Tudo no universo é energia. Energia é tudo. Se energia é tudo, assim como Albert Einstein já disse, ele comprovou naquela equação da relatividade que energia é equivalente à matéria, ou seja, ele está dizendo assim, ó, energia é igual a matéria, vezes um coeficiente ali, né, que ele coloca. Porque o que é diferente da matéria física aqui, ó, essa matéria daqui que a gente toca, o que é diferente da energia, né, dessa densidade aqui, da nuvenzinha de energia? É a velocidade que está vibrando. Por isso que eu não vejo certas coisas, né? Eu não vejo a luz, por exemplo. Eu não vejo esses espectros de luz, eu não vejo o Wi-Fi passando. Por quê? Porque está numa outra velocidade. Aqui eu consigo ver, meus olhos conseguem ver. Mas tudo é energia. No nível microscópico ali, tudo é energia. Então, quando a gente entende que no universo tudo é energia, e isso daqui está regendo a nossa vida, esse é o grande ponto. Você precisa vibrar na frequência dos seus sonhos. E vibrar na frequência dos seus sonhos, novamente, é o quê? Amor, alegria, paz, gratidão, contemplação, uhul, tudo que eu desejo já é real agora. E para isso, eu identifiquei o seguinte: existem bloqueios que nos prendem aqui embaixo. Porque ninguém quer ficar aqui embaixo porque é legal. Né? Ninguém quer ficar aqui embaixo porque é divertido. Eu gosto, né, de sentir culpa, de sentir apatia, de tristeza. Não, ninguém quer ficar aqui embaixo. Então, o grande ponto é o seguinte: tem algo me prendendo aqui embaixo. E aí que começa o nosso caminho dentro da FLDA para você sair de baixas frequências e começar a atingir os seus sonhos, a você realmente atingir as frequências daquilo que você deseja. Então, vamos lá. Qual que é, então, um dos bloqueios que te impedem de vibrar no amor, na alegria, na gratidão? A sua programação mental. Tudo aquilo que você foi programada durante, principalmente, a tua infância, né? Programa muito ali, do 0 a 7 anos, mas adolescência, durante toda a tua vida, o que você foi programada a acreditar em cada uma das caixinhas da sua vida. Então, você cresceu vendo seu pai e sua mãe brigando por causa do dinheiro, e aí você já atrelou que relacionamento, né, tem essa questão financeira. Você viu épocas de vacas gordas e época de vacas magras na sua casa. Então, esses altos e baixos que iam se repetindo. Você ouvia na escola alguém te botando para baixo, te excluindo. Você se sentia assim, né, não pertencente. E aí você foi ali, cada caixinha da tua vida. Relacionamentos, acontecia uma coisa. Dinheiro, acontecia outra. Como as pessoas me viam, era de uma outra forma. E aí você foi criando crenças. Crenças são premissas sobre algo. Crença não é algo que é verdadeiro, que é uma lei. Lei é algo que acontece 100% das vezes. Agora, premissa, né, que é crença, é baseado naquilo que eu experienciei. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Todo homem trai. Isso é uma lei? O que é lei? Lei é se eu pegar esse AirPod aqui, ó, e abrir minha mão, vai cair na minha outra mão aqui. Por quê? Porque é a lei da gravidade. Então, 100% das vezes que eu abrir minha mão, esse negócio vai cair. Agora, todo homem trai. É uma lei ou é uma crença? Nesse caso, é uma crença. Porque não são 100% dos homens que traem. Na sua realidade, pelas suas percepções, você acreditou que os homens não são confiáveis. Talvez seu pai tenha traído tua mãe, talvez seus avós ali, né, tenham tido essas questões. Os homens machistas, antigamente, que saíam com várias mulheres, enfim, que era bonito trair.
Então, você cresceu nesse ambiente e você parte da premissa que os homens são assim, que todos os homens são assim. Então, as crenças são formadas principalmente dos 0 aos 7 anos, tá? E isso tudo tem a ver com o quê? Com as suas conexões cerebrais, com a programação do seu cérebro. Então, a gente tem que entender o seguinte, que quando você fica vendo assim, afirmações funcionam? Funcionam. Mas é tudo? Ainda não. Mas é uma parte muito importante. Por isso que nós temos um módulo de crenças limitantes. Nós temos um módulo ali só para você identificar quais são as suas crenças, né? Como você vai se livrar dessas crenças. Práticas de afirmações, para que você saia dessa programação antiga e comece a criar uma nova programação, criar novas sinapses nervosas. E aqui eu falo com profundidade, né, dentro da FLDA, porque realmente é muito importante de você entender como é que o seu cérebro funciona. O seu cérebro está jogando a favor ou contra você? Porque perceba, nós criamos a nossa realidade com os nossos pensamentos, sentimentos, escala de David Hawkins, e as nossas ações. Então, isso é muito importante de você entender como é que você cocria uma nova realidade. Então, quando você entende como é que o seu cérebro ele funciona, e que você, se você reprograma da forma correta o seu cérebro, você faz com que toda a tua realidade externa, ela mude muito mais rápido. Então, a sua programação mental, ela é muito importante, tá? Aí a gente parte para um outro ponto, que aqui eu não vejo ninguém falar, que é a parte da constelação familiar. O seu sistema familiar está influenciando na sua baixa frequência vibracional. E aqui são as memórias. As memórias é todo aquele lixo emocional que está gravado no seu inconsciente, que não te permite vibrar em altas frequências. Então, você quer muito se sentir rica, amada, feliz, realizada, né? Uma pessoa de sucesso, né? Você quer vibrar em altas frequências. Só que tem uma memória ali, inconsciente, o lixo emocional do teu passado, que tá te prendendo aqui embaixo. Então, que memórias são essas, Gabi? Aqui entra muito o nosso sistema familiar. E aqui a gente tem um módulo completo de mais de 12 horas de aula para você entender isso a fundo, e é o que eu vou falar agora, nesse momento. Então, presta atenção. Quando eu compartilho aqui com você que existem posturas sistêmicas, que a constelação familiar ela é muito importante, né? Que uma sessão mesmo de constelação ela é muito importante, que ela quebra vínculos energéticos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Isso aqui partiu da FLDA, tá? Por isso que eu fui depois estudar a constelação na fonte, com o Bert Hellinger, né? Então, assim, foram 2 anos de constelação familiar na Hellinger Schule, que é a escola onde Bert Hellinger trouxe a constelação para o mundo. Então, eu fui entender a fundo as dinâmicas familiares, porque eu entendi que vinha das memórias. Então, qual que é o grande ponto aqui? E você vai ver como que é interessante isso. Então, vamos lá. Eu falei para você que a sua programação mental, que você acreditava, né? Que lá, homem é tudo igual, né? Homem sempre trai, ou o dinheiro não dá em árvore. Primeira programação mental. Mas tem algo que é mais profundo ainda do seu subconsciente, que é o quê? É aquilo que você viveu nas relações, na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo atualmente na sua fase adulta, com o seu sistema familiar, com teu pai e tua mãe, principalmente. Então, vamos supor assim, você tem essa crença, ai, homem é tudo igual, né? Todo homem trai. Só que da onde partiu essa crença? Poxa, Gabi, meu pai traiu minha mãe ficou naquele relacionamento falido, e eu lamentava muito por isso, e aquilo me marcou profundamente. Essa emoção, ela está enraizada em você, ela está lá no seu subconsciente, reverberando isso. Então, quando eu vou para a vida, quando eu vou para as relações, né? Vou me relacionar, vou procurar um parceiro, eu vibro aonde? Na tristeza. Eu vibro aonde? No medo. Eu vibro em baixas frequências. Por quê? Porque aquilo que eu tenho de crença está muito relacionado com o meu sistema familiar.
E eu estou aqui, e é um ponto importantíssimo da constelação, eu estou olhando para a dor da minha mãe. Então, percebe que é mais profundo ainda? Não é só algo que me machucou, é algo que machucou a minha mãe, é algo que machucou o meu sistema familiar. Então, aquilo foi para o meu subconsciente, profundamente. E eu vou dar um exemplo para você de como que a emoção, no momento que eu vivo, ela imprime no subconsciente. Vou explicar isso para vocês. Pensa o seguinte, se eu falar assim para você agora, o que que você comeu semana passada, na quarta-feira, na hora do almoço? Se você não tem uma dieta ali que você está regradinha, né, certinha, e você come né, o que tem ali na telha, você fala, Gabi, eu não sei, eu não lembro. Porque como é que eu vou lembrar, né, de uma comida aleatória na quarta-feira passada? Agora, se eu falar assim para você, o que você comeu quando você foi pedido em noivado e onde você estava? Você vai me dar todos os detalhes. Nossa, Gabi, eu estava num restaurante assim, e o garçom chegou e trouxe uma champanhe, trouxe o prato que eu pedi tal prato, e eu estava vestida com tal roupa, meu noivo estava com tal roupa. Você vai lembrar de todos os detalhes. Por quê? Porque a nossa memória, ela imprime, né, ela grava aquilo que me traz um forte impacto emocional. Então, imagina que a tua infância tenha tido um impacto emocional assim, daqueles que intenso, né? Em relação ao dinheiro, em relação aos relacionamentos, em um monte de coisa. E aí você cresce com isso. Você cresce ainda reverberando aquela tristeza, aquela culpa, aquele medo, aquela insegurança do futuro. Poxa, eu não sei se meus pais vão conseguir. Ou você tinha dó dos seus pais porque você via eles ralando muito. Ou seus pais eram muito agressivos. Ou seus pais brigavam demais entre eles. Ou então a sua mãe era a chefona da casa, ela dava conta de tudo, e teu pai era ali um pouco mais introspectivo, né? Ajudava menos, não deixava tua mãe cuidar de tudo. Ou era o contrário, teu pai liderava tudo e tua mãe não tinha voz para nada, e dependia do teu pai. Então, existem várias dinâmicas que acontecem nas nossas casas. Né? Cada um de vocês aí que está me ouvindo vai lembrar da dinâmica que viveu. E quando você lembra dessa dinâmica que você viveu, você vai entender o seguinte: me parece que eu estou repetindo padrões aqui na minha vida atual. E eu comecei a identificar isso, né, nas mentorias que eu fazia, nos atendimentos ali individuais, que as pessoas que não conseguiam vibrar alto, elas estavam muito presas nas memórias do sistema familiar. E é aqui que entra a constelação familiar. Então, a minha proposta, né, como eu quero que realmente quem entre no meu curso tenha resultados. Eu não estou aqui vendendo um curso, né? Não estou aqui oferecendo para vocês isso com o meu método, porque eu quero que vocês comprem, entrem e não façam, que não coloquem em prática. Não. Eu quero que você entre nesse curso, que você faça o curso e que você tenha resultados. As minhas alunas têm muito resultado. Eu recebo as métricas da Hotmart e o meu curso está acima da média de recompra, de pessoas que ficam ali todo ano comprando novamente, que não ficam sem esse conteúdo. Ah, por que isso, Gabi? Porque além de todas as aulas que já estão gravadas, e de todo o curso que está liberado para você olhar, nós temos desafios durante todo o ano, nós temos aulas ao vivo para que você continue ali se direcionando para as frequências do que você deseja viver. Nós temos a comunidade da FLDA. A comunidade, eu sinto isso, minhas alunas sentem também, que é o quê? É um espaço onde você sempre está sendo ali preenchido com histórias, com questões. Você pode tirar dúvidas comigo durante o ano inteiro. Então, é mais um bônus para que você não pare no meio do caminho. Porque o que eu vejo hoje? Tem muitos grandes do mercado, né? Não só na minha área aqui de mentalidade, de cocriação, mas de marketing digital, vamos pegar o marketing, que você não tem acesso a quem criou o curso. Você pode até ter um acesso se você fizer ali uma mentoria de, sei lá, 20, 30, 40, 50 mil reais. A minha ideia é que vocês tenham acesso a mim, que vocês tirem as suas dúvidas, que vocês consigam colocar em prática, porque tem dúvidas, às vezes, que é tão simples, é só um ajustezinho, uma virada de chave para tirar você
dessa frequência que baixa. E ali nós compartilhamos cocriações, a gente troca mensagens, né? As próprias alunas já começam a responder ali dentro também, porque já estão sabendo como fazer, né? Então, esse é mais um bônus. Mas o que eu estou falando aqui da constelação familiar é realmente um empurrão energético. É aí que você realmente consegue começar a vibrar alto. A constelação é realmente a cereja do bolo. E aí, um ponto importante aqui para vocês, né, que eu quero compartilhar com você, é o seguinte: qual que é o grande ponto da FLDA? Eu ensino você a ter uma postura sistêmica. E o que é uma postura sistêmica? Se você já foi constelada, né? Se você já abriu ali uma constelação para você, quando termina a constelação, tá bom. Colocou no lugar, reorganizou, se sentiu a leveza, mas e agora? Como é que eu vou agir de acordo com isso que eu vi aqui no campo? Como é que eu vou agir de acordo com a minha nova versão? Às vezes a pessoa fica perdida, às vezes a pessoa não sabe. Então, dentro do curso, tem um módulo completo, né, com mais de 12 horas de aula ali, só de constelação familiar. Como é que você vai agir diante da tua mãe? Como é que você vai agir diante do teu pai? Como é que você vai agir dentro do relacionamento? E na empresa, né, no ambiente de trabalho? Cada área, né, cada pessoa, cada relação tem uma postura sistêmica correta para que você atraia um bom relacionamento, para que você permaneça no seu lugar, né, para que você não saia mais do teu lugar de filha e volte para o lugar de mãe da tua mãe, ou mãe do teu pai, ou se sentir maior do que eles, porque você tem dó deles e sente que eles são pequenos. Então, tudo isso é extremamente importante para quê? Para você ter ímãs gigantes. Porque o ponto aqui é esse, é você manifestar uma nova realidade. E a FLDA é o caminho para você se tornar esse ímã gigante, se tornar magnética, para você pensar e criar, pensar e criar. É dessa forma que você manifesta uma nova realidade. Então, esse é o terceiro passo. São as memórias. É você limpar o lixo emocional que te prende aqui embaixo. Para quê? Para a gente chegar no quarto passo, que é você vibrar na frequência dos seus sonhos. Para que você comece a vibrar aqui no alto a maior parte do tempo. E nesse passo, o que eu criei? A rotina da cocriação. A rotina da cocriação é uma prática que ela abrange todos os passos da FLDA. A visualização daquilo que eu desejo, a limpeza de memórias, a reprogramação mental e o sentimento de desejo já realizado. Porque quando a gente vibra na frequência dos nossos sonhos, é aí que a gente manifesta uma nova realidade. É aí que a gente se torna aqui, ó, o ímã gigante. É aí que eu penso e eu crio. É nesse momento que eu começo a colocar o pé e Deus coloca o caminho. Eu estou começando a subir na escala de David Hawkins. Vocês estão percebendo? Essa subida, como que ela é feita? É um processo, é um caminho. Quem te falar diferente disso, não, se você fizer uma técnica tal, se você fizer isso aqui, vai dar certo. Vai. Mas você não vai conseguir se sustentar lá em cima. E esse é um ponto que eu falo para as minhas alunas. Porque a ideia não é cocriar. A ideia não é você chegar no resultado, depois vai fazer o quê? Voltar para baixo. Porque você não entendeu o processo de subida. Porque você não entendeu como faz para subir e como é que você se mantém lá em cima. E aí a gente vai caminhando para qual? Para o quinto e último passo, que é o soltar. O que é o soltar? Que eu falo que é o soltar de verdade. Soltar é você ter fé. Sim, é ter fé. Só que além de ter fé, é você agir na fé. Porque lei da atração é ação. Né? Não é você visualizar uma vez e acabou. Deixa quieto. Não, você vai ter que agir de acordo com essa nova frequência. Você vai ter que agir de acordo com essa versão aqui em cima. Né? Como é que eu estaria me sentindo se eu já fosse rica? Como é que eu estaria me sentindo se eu já fosse amada? Você vai precisar agir de acordo com essa nova versão. E aí que entram os módulos adicionais, né? Que são os módulos onde a gente tem a autoimagem, a forma que você se enxerga,
A gente tem o modo dinheiro e o modo relacionamento. Em cada uma das áreas, você vai aprender em profundidade como é que você vai se tornar a tua nova versão. Quais são os critérios que você precisa ter para você se relacionar, por exemplo. Eu tenho um depoimento de uma aluna, que esse depoimento é um dos depoimentos que mais me tocam, assim, que ela estava num relacionamento muito ruim, que ela estava num relacionamento que não era legal. E quando ela entendeu esse processo, quando ela entendeu a constelação familiar, que ela estava no lugar errado, e quando ela entendeu o que ela tinha que fazer para co-criar um relacionamento realmente saudável, harmonioso, né? Quais eram os critérios para me relacionar, ela saiu daquele relacionamento. E aí está se abrindo para o próximo, para um relacionamento realmente saudável. Então, é muito importante vocês entenderem o seguinte: nós estamos trilhando um caminho para que a gente se sustente aqui em cima e nunca mais volte a vibrar nas frequências inferiores. Então, é um passo a passo estruturado para que você aprenda a vibrar na frequência dos seus sonhos. Para resumir aqui essa aula de hoje, para resumir como é que você vai sair de onde você está para as frequências elevadas, né? Para a frequência dos seus sonhos, para você manifestar tudo aquilo que você deseja. Primeiro passo é saber o que quer. Quando você sabe o que quer, você começa a se direcionar para lá. Depois você vai precisar reprogramar a sua mente. E aqui existem técnicas para isso. Ho'oponopono, o tapping, a RDC. Depois, limpeza de memórias. A limpeza de memórias, aqui a gente vai olhar para o nosso sistema familiar. Então, aprender como é que você vai entrar na postura sistêmica em relação a todos os membros da sua família, para que você se mantenha no seu lugar. Porque só do seu lugar você consegue manifestar os seus sonhos e se sustentar lá em cima. Quarto passo é a vibração elevada. Você vai entender como é que você vai sustentar a tua energia elevada durante todo o teu dia. E aqui um ponto importante, nós temos um módulo adicional só dessa escala de David Hawkins. Tem um livro de David Hawkins, da escala das emoções, que eu destrinchei esse livro no módulo completo, para você entender onde você está vibrando. Onde você está vibrando. Porque, às vezes, é um ponto cego. Então, eu falo cada uma dessas emoções. E nós temos técnicas para sair de cada um desses lugares aqui, para ir subindo, para ir liberando. Porque lei da atração não é você ficar colocando a raiva para debaixo do tapete, a culpa debaixo do tapete, e falar, ei, vamos vibrar alto, vamos sorrir aqui e fingir que está feliz. Não é sobre isso. É sobre você encarar isso, você olhar de frente isso que está ali bem debaixo do teu tapete. E quando você deixa vir, é aí que pode ir embora. E você pode se sustentar em altas frequências. É tirar realmente todo esse lixo emocional de dentro de você. O quarto passo é vibrar na frequência dos seus sonhos. E o quinto e último passo é o soltar de verdade. É você agir com fé. E aqui entra a rotina da cocriação, né, que nós temos a técnica de manifestação da realidade, com o tapping, com o Ho'oponopono, com a visualização, uma técnica que eu criei, uma técnica autoral minha. E entra a rotina da cocriação 2.0. O que você precisa fazer diariamente, baseado no livro Hábitos Atômicos. Porque aqui eu sempre me baseio em estudos científicos. Então, a rotina da cocriação 2.0 é você criar a tua rotina que vai te fazer te levar para aquela realidade. Então, você vai entender na prática como é que você vai sair de onde você está e criar algo novo, tá? Com estrutura, com passo a passo, com metodologia, com objetividade, porque vocês sabem que eu sou muito objetiva, né? E eu entrego muito conteúdo. O que eu entrego aqui gratuito, lá dentro da FLDA, é muito mais profundo. E você tem a minha ajuda durante todo esse ano. Coisa que eu não vejo por aí. Eu não vejo esse acesso à pessoa que criou, né, dessa forma. Então, vocês têm acesso a mim durante um ano dentro da comunidade da FLDA. Então, esse é mais um bônus. A comunidade é assim, para mim, é ouro ali, porque você está num ambiente onde as pessoas estão se dirigindo para o mesmo lugar que você, para manifestar os seus sonhos. Esse é o meu convite para vocês.
para que vocês não deixem essa oportunidade passar, porque a vida que você quer viver, ela já existe e você vai manifestar os seus sonhos, tá? Eu vou colocar aqui no final o depoimento dos meus alunos que já manifestaram os sonhos, que já conseguiram MBA, conseguiram mudar de país, conseguiram novos empregos, conseguiram abrir empresa, conseguiram mães, né? Isso é muito importante, mães dentro do curso que já conseguiram abrir o próprio negócio, que conseguiram criar uma nova realidade com esse passo a passo aqui, que eu compartilhei com vocês e que dentro do curso eu falo com muita profundidade. Então, clique aqui embaixo no link, entre para a FLDA. Lembre-se, a vida que você quer viver, ela já existe. Você só precisa aprender a acessar essa nova frequência de realidade. Eu te espero. Eu queria falar um pouquinho sobre o curso da Gabi. Eu já fiz vários outros cursos de Lei da Atração e eu posso dizer que esse é o mais completo possível. Ela realmente, literalmente, pega na sua mão e transformou a minha vida. Eu até tenho que atualizar ela sobre as coisas que eu acabei construindo nesse tempo. Então eu só agradeço mesmo a Gabi. É realmente um curso que se você quer um curso completo, você vai ter. Eu indico de olhos fechados e estou muito feliz com os meus resultados. Oi, tudo bem? Assunto de decisão. Eu me abri aqui nas primeiras aulas, né, falando do meu relacionamento, que eu estava num relacionamento não muito bom com uma pessoa. E eu vim para falar um pouco, dar um depoimento sobre essa questão da decisão, falando que eu consegui sair do meu relacionamento. Não estou mais nem morando com a pessoa, mas assim, em relação a essa questão de decisão, foi assim realmente uma decisão que eu tive que tomar e foi todo um processo. Eu não tive rede de apoio familiar nem nada, foi uma coisa que assim, eu tomei iniciativa tudo sozinho. Primeiro assim, eu conheci seu podcast, aí através do podcast eu comprei o curso e fui descobrindo com seus ensinamentos que eu não estava num relacionamento bom, que iria me fazer feliz. Até então, assim, eu achava que eu podia mudar a pessoa, que ia dar certo e tal. Aí entrei nas suas técnicas e tudo, e fui tendo clareza que não era um relacionamento bom para mim, que não estava alinhado com o que eu desejo para minha vida. Aí, diante disso, eu entrei na terapia, e assim, para dizer assim, que eu não tive rede de apoio nenhuma, eu tive a ajuda da minha terapeuta também, assim, que me ajudou demais a me posicionar e ter clareza de que aquele relacionamento também não seria bom para mim. E, nossa, dá vontade até de me emocionar, né? Assim, foi um relacionamento que me aproximou de Deus, porque eu tive que buscar a Deus, assim, para ter também, assim, um nível de consciência que aquilo ali para mim não estava bom e que eu tinha uma segurança que era de Deus. Sempre que eu estava em momentos de aflição, por a pessoa não querer diálogo, por a pessoa não estar se alinhando comigo em nada, não ser provedor, eu sempre pegava aquela passagem da Bíblia que falava: seja forte e corajoso, porque Deus, ele está contigo. E eu me apeguei muito nisso e assim, Deus, ele trouxe a paz para o meu coração, de que a decisão que eu tinha que tomar era sair daquele relacionamento. E eu saí do relacionamento, já cortei vínculo de tudo, não estamos morando juntos, não estamos mais nos falando. E assim, é uma decisão que me trouxe muita paz, parece que eu tirei um piano das minhas costas. Gente, não é fácil, foi um processo que eu tô assim, desde outubro do ano passado, vai fazer quase um ano que eu tô nesse processo de sair do relacionamento. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar diariamente, e eu fui me trabalhando para eu não sair com mágoa, para eu não sair triste, tanto é que eu tô aqui leve, eu não tenho ressentimento nenhum do meu ex, tipo assim, eu penso nas coisas que eu passei, mas não com mágoa, mas assim, no sentido de, não, eu não quero isso pra minha vida, não é isso aqui que eu vou atrair mais, e assim, não tô pronta pra ter o relacionamento que eu quero, mas eu vou ficar, porque se eu conseguir sair desse relacionamento, eu vou conseguir atrair o que eu quero pra mim, porque eu tenho vontade de ter um relacionamento, eu tenho vontade de ter uma pessoa boa e eu vou conseguir, eu tenho certeza disso, porque Deus também já colocou isso no meu coração e eu também decidi isso. E eu queria dar esse depoimento na aula. Nossa, fiquei nervosa aqui de entrar, mas falei, vou entrar, vou falar, porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir isso, porque eu sei que muitas pessoas passam dificuldades em relacionamentos ruins e tem medo de sair, tem insegurança, acha que não vai conseguir coisa melhor, mas a gente tem que procurar, assim, dentro da gente o que a gente quer de verdade e deixar o medo de lado, porque o medo puxa muita gente para trás. E antes de procurar ajuda, né, de procurar informações, eu tinha muito medo de sair do relacionamento. Tinha medo demais. E hoje uma coisa que eu tenho certeza é a paz no meu coração, que eu não vou atrair mais isso para minha vida.
E eu não tenho medo de seguir daqui pra frente e buscar o que eu quero. E eu quero te agradecer, Gabi, porque assim, você me ajudou muito. Às vezes você não tem noção disso, mas assim, você me ajudou muito, muito, muito. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Foi a sua aula, foi o seu curso e estar aqui para mim, ouvindo os seus ensinamentos, é assim, uma das melhores coisas. E é isso. Importante compartilhar isso aqui com você e com vocês, né? Eu acho que isso aqui vai servir para muitas outras pessoas que vê futuramente. Oi, Gabi, tudo bem? Passando pra te agradecer por ter entrado na minha vida, né? Por esse curso maravilhoso que dá muito esclarecimento, muito entendimento pra gente. E renovei ele depois de um ano, porque assim, não consigo ficar sem, porque é muito bom, muito esclarecedor. A abordagem que você traz pra gente dos temas, tanto de lei da atração, tanto de física quântica e agora de constelação familiar, isso traz muito esclarecimento, né? Então isso me trouxe muitos benefícios. Desde situações pequenas da vida, que a gente fala, né? Eu quero ganhar um café, e acaba aparecendo um café. Desde grandes situações, né? Então eu consegui meu emprego atual do jeitinho assim que eu queria, porque eu fiquei mentalizando. E aonde eu tava antes, eu ficava agradecendo com as técnicas que você ensinou, que é aquela frase, né? Que isso eu levo muito pra minha vida, independente da sua situação atual. Esse não é seu destino final, né? Então, eu tenho imensamente que te agradecer por eu ter conhecido você e ter entrado no grupo, né, no seu curso, que é extremamente maravilhoso. Muito obrigada, Gabi. Gratidão. Ao entrar na plataforma da FLDA, no curso dela mesmo, eu tive uma entrega maior do que qualquer terapia, do que qualquer auxílio presencial que eu já poderia ter tido. Foi muito esclarecedor, até pela questão das nossas crenças limitantes, de se tipo, aquele julgamento na questão de que essa é a vontade de Deus ou não. Assim, é um curso maravilhoso que eu indico para todas as pessoas. Eu falo que é necessário. É necessário para o nosso desenvolvimento como ser humano. Gabi, muito obrigada por tudo. A FLDA para mim foi mais do que um curso, foi uma abertura de mente, sabe? Foi uma forma que eu consegui me entender, uma forma que eu consegui aceitar determinadas coisas, eu consegui compreender dúvidas que eu tinha, eu consegui limpar algumas crenças e até melhorar o convívio com a minha família, com as pessoas ao meu entorno. Eu tive uma entrega que nenhuma terapia me entregou até hoje. A forma que a Gabi aborda as coisas, a forma que ela pega a Bíblia e explica pra gente o nosso dia a dia, ela simplifica as coisas, é genuinamente perfeita, Gabi. Você é essencial, a FLDA tinha que ser conhecida por todos e eu sou assim extremamente grata de verdade, porque a minha vida mudou, de verdade, mudou. E não é só mais do mesmo. Ela não tá ali simplesmente guiando e compartilhando conosco a forma de conseguir ter mais do mesmo. Não. Ela tá ensinando a forma de como levar a vida de maneira mais leve, de como escolher como vai ser o seu dia, de como ser responsável por tudo que te acontece, de como tomar o seu lugar como filha, de como tomar o seu lugar como mãe, como esposa, como ser humano na sociedade. Não tem palavra que expressa a minha gratidão que eu tenho pelo seu curso, Gabi. Muito obrigada. Comecei o curso da Gabi o ano passado, em julho, e nesse menos de um ano eu já consegui progressos enormes na minha vida. Eu consegui mudar de estado, consegui mudar de cidade, consegui o emprego dos meus sonhos. Primeiro eu fui mandado através do meu emprego para Nova York, com tudo pago, no ano passado, e agora eu tô aqui em Londres, com um grupo de alunos por 15 dias, também tudo pago, uma viagem maravilhosa do meu trabalho. Olá pessoal, meu nome é Vander, eu sou aluno da Gabi, no curso da FLDA, e eu resolvi gravar esse vídeo, a Gabi nem sabe ainda, como agradecimento, como reconhecimento do trabalho dela, e também do meu esforço, claro, no curso dela. Eu comecei o curso da Gabi o ano passado, em julho, e nesse menos de um ano eu já consegui progressos enormes na minha vida. Eu consegui mudar de estado, consegui mudar de cidade, consegui o emprego dos meus sonhos. Primeiro eu fui mandado através do meu emprego para Nova York, com tudo pago, no ano passado, e agora eu tô aqui em Londres, com um grupo de alunos por 15 dias, também tudo pago, uma viagem maravilhosa do meu trabalho. E o que eu gostaria de falar é uma coisa que a Gabi sempre fala: lei da atração é ação. Então tem dias que você não vai querer fazer a rotina diária, a RDC, tem dias que a gente tá com preguiça, mas eu faço todos os dias. Durante a viagem, inclusive, eu acordo 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo e faço a minha rotina diária da cocriação. Então é isso, Gabi, muito obrigado. Obrigado pessoal que participa da comunidade da Gabi também, da qual eu faço parte. E é isso, eu tô aqui dando meu depoimento e sei que logo terei outras conquistas, eu tenho muitas coisas planejadas, muitas metas traçadas e muitos planos, muito planejamento, porque não adianta ter metas se você não tem um planejamento também para atingir suas metas, né? Então é isso, lei da atração é ação. Obrigado Gabi, obrigado pessoal da comunidade, e é isso, vamos praticar sempre. Gratidão. Eu gosto de contar a minha história porque alguns desses sonhos que eu co-criei, eu esperei praticamente a minha vida inteira por eles, né? Então, assim, foi muito interessante porque eu não tinha feito nem a metade do curso e eu já comecei a co-criar os sonhos. Então, assim, em menos de um ano, eu já consegui co-criar os 3 grandes sonhos que eu queria na minha vida.
Então, o primeiro, eu queria muito ganhar um Golden de aniversário de um canil específico. Tinha que ser daquele canil. Eu não queria nenhum outro Golden a não ser daquele canil, porque eu tinha estudado tudo sobre aquele canil. Eu sabia que eles eram muito responsáveis com criação e eu queria dar aquele canil. E foi o que aconteceu. Ano passado eu ganhei esse Golden. Essas duas últimas cocriações acabou se tornando um combo, o que é melhor ainda, né? Mas eu sempre tive um grande sonho de estudar nos Estados Unidos. E o segundo grande sonho era de morar por um tempo na Califórnia. E hoje eu tô fazendo MBA na Califórnia. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Porque, sendo bem sincera com vocês, eu tinha realmente desistido desses dois últimos sonhos. Eu realmente achei que não tinha mais a possibilidade de estudar numa universidade nos Estados Unidos, porque eu já tava ultrapassando uma certa idade, né? E se não fosse a Gabi, eu não estaria aqui hoje nos Estados Unidos fazendo isso. Então eu sou muito, muito, muito grata, Gabi. Obrigada por tudo, Gabi, por esse curso maravilhoso. E se eu pudesse dar um único conselho pra vocês, seria: façam esse curso. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Camila Giovana e vou contar pra você um pouco da minha experiência com a FLDA. Pra começar, é uma comunidade que a gente se sente muito segura pra compartilhar todas as nossas experiências, todas as nossas vivências e ter uma troca muito bacana. A Gabi, ela entrou na minha vida, né, juntamente com a FLDA e fez com que tudo que eu vivesse hoje fosse realmente possível a partir das práticas dela, né, da lei da atração. Eu já tinha ouvido falar da lei da atração, mas não imaginava que seria tanta prática, né? Bem iludida no começo, mas a Gabi me mostrou, através da FLDA, que eu podia realizar todos os meus sonhos a partir do momento em que eu entendesse de onde vinha todas aquelas inseguranças, de todas aquelas questões, tá? Porque todo mundo deveria fazer FLDA. Todo mundo não. Só quem toma a decisão, de fato, de fazer a parte de ação. Lei da atração tem muita ação, tá bom? Então, o curso tem muitos exercícios práticos. Então, se você tá disposta a fazer, lá é o seu local, tá bom? E eu tive muitas cocriações, né, muitas realizações. Dei o meu primeiro contato com a Gabi, que foi em março desse ano, né, dentro do curso. Eu não tenho nem como numerar em mãos quantas coisas eu já realizei, e acredito que a maior delas foi a de relacionamentos, né. Hoje eu tenho bons relacionamentos com os meus pais, principalmente, né, o meu relacionamento não era tão bom quanto é hoje, e foi graças a Gabi, soube entender essas questões da infância e tudo. E o meu relacionamento, claro, foi assim algo que eu não imaginava que seria possível. Eu não imaginava mesmo, tá? Apesar de ser essa mulher bonita, que eu sou bonita, né, segura, que tem uma autoestima legal, eu não imaginava que eu poderia quebrar tantos padrões familiares e ter, sim, de fato, um relacionamento saudável, né, um relacionamento mútuo, um relacionamento de troca, de crescimento, de encontrar uma pessoa. A gente às vezes tem uma lista de várias características, né, de quem você quer encontrar: alto, magro, moreno, baixo, e a principal delas deveria ser amor. Então eu tenho com total certeza dizer que hoje eu encontrei o amor da minha vida. Não alguém que me completa, porque eu sou inteira. Alguém que me complementa. E que, apesar de não conhecer a lei da atração, no curso da Gabi, é uma pessoa que tem muita fé, e que acredita muito, e que me dá total apoio pra me ser quem eu quiser ser. E eu acho que isso é a parte mais importante de um relacionamento. Eu acredito. Quando você tá do lado de alguém que acredita tanto nos seus sonhos quanto você pode conquistar o mundo, você pode conquistar o que você quiser, desde coisas muito simples, que pra alguém talvez seja simples, pra outra pessoa não, até coisas grandiosas. E eu tenho muito orgulho, tenho muito prazer de ser aluna da Gabi, de participar daquela comunidade, de ser uma pessoa que, se você entrar no curso, você vai ver que eu tô lá em muitas lives, tá? Que eu sou assídua, eu me doei completamente pra esse curso, me dou constantemente. A Gabi é uma fonte inesgotável, ela sempre tá se inovando, sempre buscando mais. E agora ela tá focada em constelação familiar, e constelação familiar foi um terceiro olho que abriu assim pra mim de muitas coisas que eu não entendi, que eu comecei a entender, tá? Eu acredito que tudo que eu consegui, uma coisa que é muito importante pra mim, acredito que a maior cocriação que eu tive dentro da FLDA foi restabelecer, de alguma forma, a minha relação com os meus pais. Eu acredito que foi algo muito importante pra mim, por vários fatores, né? Se a gente tivesse consciência de que honrar pai e mãe, e amá-los, respeitá-los, entender no nosso coração que eles fizeram tudo que podia pela gente e deram algo extremamente importante, que é a vida, já seria meio caminho andado pra muita coisa, tá? Eu acredito que foi o que mais, assim, impactou na minha vida, com certeza. Foi reestabelecer essa relação com os meus pais de maneira harmoniosa, de maneira tranquila, pra mim como pessoa, pra mim seguir na vida, pra mim realizar todos os outros sonhos, né? Que 2025 tá chegando, se 2024 for um ano bom, 2025 vai ser maravilhoso. Independente da sua situação atual, esse com certeza não é o seu destino final. Vem pra FLDA. Eu comecei a FLDA há 2 meses e pouco, 2 meses e meio.
e senti quase logo, uma diferença muito grande na minha vida. Já ouvia podcast, já seguia a Gabi e claro, obviamente foi isso que me trouxe ao curso. Mas a entrada no curso é outro patamar, é outro nível. Eu sou uma pessoa disciplinada, eu nunca vi ninguém como a Gabi, já lhe disse isto. Ela todos os dias põe novos conteúdos, quer seja no curso, na nossa comunidade, no Telegram ou até no Instagram, temos o podcast, obviamente. E esses conteúdos, seguindo esses conteúdos e fazendo como ela nos diz, porque é muito importante seguirmos o caminho que ela traça para nós. Nós temos também que trabalhar muito. Por exemplo, fazer a RDC todas as manhãs, que eu ainda não falhei uma. Os exercícios e estarmos atentos durante o dia aos nossos pensamentos, ao nosso sentir. Isso trouxe-me uma capacidade muito maior de lidar com as situações do dia-a-dia. Primeiro, eu estou a vibrar numa energia que eu acho que nunca tive, pelo menos durante um período tão extenso e de uma forma tão regular. A minha energia é elevada na maior parte dos dias e durante quase todo o dia. Quando baixa, nós temos as ferramentas que nos são dadas no curso para nós lidarmos com isso. E já agora aproveito para falar, obviamente, da limpeza de memórias, de trabalhar as nossas crenças limitantes. Isso foi maravilhoso para mim. Abriu-me espaço cá dentro para sentir outras coisas, para fazer outras coisas, para projetar o meu futuro. Tem sido uma mudança, eu diria, fenomenal. Não imaginei quando me inscrevi que sentisse esta mudança tão cedo. E não sou só eu que sinto, as pessoas que estão à minha volta também sentem que o meu estado agora é de maior alegria, motivação, capacidade de enfrentar os desafios que aparecem, porque aparecem, mas eu aprendi a lidar com eles. De mão dada com a Gabi, como ela diz, mas é verdade. Quando preciso de ajuda, ela está lá, orienta, e isso é muito importante. As manifestações são quase diárias, não são grandiosas ainda, mas estou no caminho, mas são quase diárias. É como se abrissem caminhos. O caminho está de repente desimpedido. Às vezes vejo ali um obstáculo e não sei muito bem, e de repente tudo, o universo responde e o caminho abre. E tudo se tornou mais fácil na minha vida. Como tal, eu só posso dizer muito obrigada, estou muito, muito grata. É um sentimento também que eu trago sempre ao longo do dia, porque aprendi na FLDA a ser grata por tudo que tenho na minha vida. Grata, Gabi.